Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Muito obrigado, Oswaldo, por nos receber para essa conversa, para esse Papo no Tucupi. Eu primeiro quero saber de você, como é que a sua família chega ao Pará? Meus pais vieram de Portugal e já trouxeram com eles a minha irmã mais velha, que é portuguesa, portanto. A família começou no Pará, com os dois aqui, com a minha irmã mais velha, e o primeiro de nós a nascer no Pará foi meu irmão Armando. Então nós não temos nenhum outro, em certa época, não tínhamos nenhum outro parente aqui no Pará, no Brasil. Todos os nossos parentes estavam lá, ou em Nova York, curiosamente isso, porque uma parte da família foi para Nova York, uma parte optou por vir para o Brasil, para Belém. Bom, começou assim. Eu, Armando, estudamos no Colégio do Carmo, a minha irmã mais velha estudou no Colégio Santo Antônio e a minha irmã mais nova nasceu 11 anos depois de eu haver nascido. Há uma diferença, portanto, de 11 anos, é curioso isso. Mas, se não me engano, também estudou no Colégio Santo Antônio muito tempo depois. Ela era mais nova. A minha irmã já tinha 18 anos quando a minha segunda irmã nasceu. Veja a diferença. E você sabe por que a imigração? Por que os seus pais vieram para cá? Porque os portugueses, naquela época, imigravam muito pela necessidade econômica, né? Pelas dificuldades que eles viviam em Portugal, por um pouco de aventura também, porque eles entendiam que o Novo Mundo estava aqui, eu estava na América, e eles vinham fazer o Novo Mundo. E alguns ficaram, outros voltaram, mas a grande maioria, né, dos que vieram pelo menos para cá ficaram. É interessante que eu encontrei um primo do meu pai em Nova York, quando eu fui lá como estudante pela primeira vez nos Estados Unidos, e ele era simplesmente o líder da comunidade portuguesa em Nova York. Além de presidir o Clube Americano Português de Nova York, ele dirigia o Jornal Português de Nova York. E é curioso o seguinte, o que é que ele fazia lá? Ele era dono de uma agência de modelos, e uma agência próspera. Bom, e assim os meus pais chegaram aqui, se integraram à sociedade, fizeram amigos e tudo isso, e nós ficamos aqui de vez. Nunca... Por que a escolha do Pará, especificamente no norte? Aí foi uma questão, foi uma opção quase que geográfica, entendeu? Eles tinham vários locais para onde ir, tinham várias cidades ou estados que eles estavam de olho. Muitos foram para Santa Catarina, quer dizer, muitos portugueses foram para Santa Catarina, muitos para o Rio, Bahia, etc. E o meu pai optou pelo norte, pelo fascínio da Amazônia. Foi isso aí que o atraiu, não tinha outra razão para vir para cá. Já que ele vinha para o Brasil, tinha que escolher um lugar e ele estava fascinado pela Amazônia. Aí ele cria 4 filhos aqui que seguem a sua vocação, né? Você, o doutor Armando, a Cândida e a Aida, que é a irmã mais velha. Como é que foi essa criação? Como é que foi essa infância? Como é que... Tudo bem, como eu te disse, nós fomos os homens para o Colégio do Carmo, as mulheres para o Santo Antônio. E muito bem, eu e Armando acabamos estudando Direito, mas nenhum dos dois tinha a menor vocação pela advocacia. Eu nunca advoguei. O Armando ainda fez uma tentativa inicial como sócio do Egídio Salles, mas também abandonou logo. Eu me lembro que eu fui buscar a minha carteira da OAB 10 anos depois, porque não tinha o menor interesse de advogado, nunca advoguei. Eu tenho o maior respeito pela advocacia, mas eu não tinha realmente, era aquilo que se chama de aproximação, de vocação, de paixão pela advocacia. Na verdade, como eram poucos os cursos superiores aqui, e eu queria estudar, eu achei que Direito era o que mais se aproximava daquilo
que eu queria fazer. Eu queria fazer mesmo era jornalismo. E como é que você entra no jornalismo? Bom, aí eu, aqui em Belém, o grande jornal da época era a Folha do Norte, mas eu não consegui um lugar na Folha do Norte. Não existia curso de comunicação, então nós éramos todos autodidatas nisso aí. E a província do Pará estava buscando gente, a província ainda não existia, a Vanguarda, que saía, era um vespertino que saía à tarde mesmo, a Vanguarda estava buscando gente para formar a equipe que iria relançar a província, um título recém-comprado pelo Chateaubriand. A Vanguarda, então, era jornal da cadeia associada. E aí eu fui lá, me apresentei e com isso eu ganhei um lugar lá. Quem éramos nós? Os jornalistas da época. Éramos formados em Direito, como eu, como Jaime Bacessar, ou melhor, no caso éramos estudantes ainda de Direito. Jaime Bacessar, Cláudio Leal e tantos outros, ou formados em Medicina, como Zogby, quer dizer, estudante de Medicina na época, ou Engenharia. Eram os estudantes que faziam jornalismo na época. E eu, na Vanguarda, fui para a reportagem. Fui para a reportagem geral, e da reportagem geral continuei na província, fazendo reportagem geral, e fui fazendo aquilo que hoje se chama de jornalismo investigativo. Trabalhei muito investigando e pesquisando e trazendo à tona os assuntos. Quais eram os grandes casos na época que precisavam investigar? Olha, é interessante que naquela época, logo no iniciozinho aqui da minha atuação jornalística, nós tínhamos a sorte de ter 2 voos diários Belém-Nova York. 2 voos diários Belém-Buenos Aires, que era a continuação do voo de Nova York. Então era Nova York, Belém, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Então quem vinha ao Brasil, quem vinha dos Estados Unidos ao Brasil, tinha que pousar em Belém primeiro. E o pouso em Belém era com a saída do avião. Os passageiros não ficavam no avião, porque era um reabastecimento demorado, longo. E os passageiros iam para a estação de passageiros da Panam, da Panamérica. E lá os jornalistas saíam procurando as pessoas, ou quando eram importantes, a gente já sabia que ia passar por Belém. Marta Rocha, que foi a segunda do Miss Universo. A gente já sabia que ela vinha naquele voo, como sabíamos quem é que vinha. E assim nós entrevistamos um monte de gente importante. Isso nos dava, diariamente nós tínhamos notícia trabalhando no aeroporto. Fora isso, havia sorte, por exemplo, telefone um dia para o jornal, um informante dizendo que estava lá no Mosteiro dos Capuchinhos, daquela igreja que tem lá, um frade que tinha sido o frade que enterrou o Mussolini na Itália, não sei o quê. E eu fui lá, e existia realmente o frade, que era o diretor do cemitério, se não me engano, em Milão, onde o Mussolini tinha sido enterrado. E ele participou disso, assistiu, testemunhou, e me deu uma belíssima matéria sobre este assunto, contando como é que foi, o que aconteceu, etc. e tal. Nós tínhamos aqui uma ebulição constante. Um dia eu fui para Santarém, para quê? Para reportagem, para cobrir a Revolução de Jacareacanga. Quando o Major Veloso se internou em Santarém, dominou Santarém, e depois acabou nas vésperas do governo JK. Do governo JK, exatamente, que era realmente em reação ao governo JK. Eu fui para lá, de lá ele depois recuou para, se não me engano, Monte Alegre, ou por aí assim, para ficar mais isolado ainda, para poder se defender, mas acabou se entregando. Mas a verdade é que estive lá, há muitos dias. Com ofereceu a conciliação, né? Foi, ofereceu, o perdoou. Na sua vida de jornalista, teve uma entrevista célebre, a entrevista que você fez com Albert Einstein. Como é que foi esse episódio? É interessante que eu acabei sendo o único jornalista brasileiro que entrevistou o Einstein. Bom, nós estávamos nos Estados Unidos, num grupo de estudantes,
E conseguimos, a duras penas, nós conseguimos marcar uma entrevista com o Einstein, uma visita ao Einstein. Bom, veja bem, isso aí foi em 1952. O Einstein morreu 2 anos depois. Então ele já tinha conquistado todas as glórias, prêmio Nobel, etc. E ele tinha um escritório na Universidade de Princeton e continuava estudando lá, continuava fazendo os seus estudos. A sala que ele ocupava era maior do que esta aqui. Tinha um quadro negro numa parede do tamanho desta aqui. Estava cheia de cálculos lá, cheia de cálculos. Tinha uma mesa enorme. E ele nos recebeu e disse que ele nos recebia porque há muito tempo ele não falava como brasileiro e queria ter esse prazer, etc. Tal. E é interessante que no nosso grupo nós levamos uma porção de pessoas que nós nem conhecíamos, mas que pela direção da universidade elas foram comunicadas. Eles queriam falar com a gente e não conseguiam. Então comunicaram, olha, vem aí um grupo de estudantes brasileiros, vocês podiam se juntar a eles. E de repente o nosso grupo multiplicou-se, ficou enorme. E pessoas, algumas até importantes, pelo que eu vi na época. Bom, nós fomos para lá. Eu era repórter de uma época em que havia o repórter e havia o fotógrafo. Nós trabalhávamos em dupla. O repórter não pegava em máquina e o fotógrafo limitava-se a fotografar. Não é como é hoje. Mas como eu estava sozinho ali, então eu comprei uma máquina nos Estados Unidos, até para documentar a viagem, uma máquina Kodak 40mm, que era um lançamento novo, que a gente vê que não pegou, porque não tem máquina de 40mm, tem máquina de 35mm, 40 não tem mais. Ela não pegou, mas ela existia, funcionava e quebrou meu galho de muitas fotos lá. Mas neste caso eu tive um problema. Quando eu entrei, aquele salão do Einstein era extremamente escuro e nós estávamos no inverno, e no pior inverno americano dos últimos 50 anos, dizia-se na época. Tudo muito escuro e a minha máquina não tinha flash. Então, com aquela cara de pau de brasileiro e brasileiro jovem, eu tinha 20 anos, 21 anos por aí, eu pedi licença para ele, para nós irmos lá para fora para tirar uma fotografia. Na maior cara de pau, e ele aceitou. Bom, tiramos as fotos e aí começamos a conversar e ele acabou me concedendo uma entrevista em que ele falava em Terceira Guerra Mundial, falava em paz, falava em muita coisa e ele me deu essa entrevista e mais sobre as fotos. Ele me pediu que eu mandasse uma foto para ele. E como todo brasileiro, eu não dei bola para isso, eu nunca mandei a foto dele e me arrependo hoje, eu devia ter mandado a foto que ele pediu para mandar. Bom, aí nós pedimos autógrafos, é claro, todo mundo pediu autógrafo, e ele autografou o meu passaporte. Numa página do passaporte ele autografou. A entrevista é muito interessante. Quando eu cheguei aqui, essa eu não mandei de lá. Eu já estava quase no fim de viagem. Eu não mandei de lá. Quando eu cheguei aqui, eu ofereci para a Manchete, que era uma das grandes revistas brasileiras da época. Era a Manchete, do Adolfo Bloch, e era o Cruzeiro do Chateaubriand. E eu era repórter da Manchete, eu era correspondente da Manchete. E eu mandei para a Manchete e eles deram com uma chamada de capa, deram com todo o destaque. E a minha foto feita do Einstein, ocupando página e meia, uma foto só do rosto com o cabelo todo levantado, muito bonita. Bom, e aí eu fiz uma estreia como repórter fotográfico, mas essa entrevista, então, tem alguns desdobramentos interessantes. Ela acabou sendo parcialmente aproveitada pelas Seleções, aquela revista Seleções. Exatamente. Eles publicaram um trecho da entrevista, citando a autoria e tudo. Foi publicado numa edição. Eu acho que em todas as edições, não sei se em todas, porque eles têm várias edições de vários idiomas. Mas a primeira pessoa que me deu notícia disso, me lembro bem, foi o Newton Burlamaque,
Miranda. Que chega depois a ser vice-governador do Pará. Pois é, exato. O Newton, ele estava na Europa quando comprou uma revista de seleções, encontrou essa matéria e me trouxe. Foi a primeira pessoa que me deu notícia que as seleções não me consultou, nem me informou, nem nada. Bom, aqui no Brasil, muitos anos depois, há pouco tempo atrás, eu leio uma notícia de que o Einstein, um documento assinado pelo Einstein, estava sendo leiloado na Itália por um valor astronômico. E eu estava me preparando para viajar aos Estados Unidos. Eu peguei aquele passaporte autografado, botei na minha pasta, e lá nos Estados Unidos, em Nova York, eu fui à loja Sotheby's, que é uma das grandes casas de leilões do mundo. Eu fui para avaliar quanto valeria realmente. Eu não estava interessado em vender, mas eu estava interessado em avaliar, diante daquela notícia que saiu aqui. Eles me receberam lá, eles têm muitas saletas com mesas de reunião pequenas, assim, para esse tipo de coisa, de conversa. Então, fui atendido por uma atendente de lá, que me pediu licença, levou o passaporte lá dentro, daí, algum tempo, ela voltou e me disse, é autêntico. Sim, mas eu sei que é autêntico, ele escreveu isso para mim. É claro que ela não tinha obrigação de saber. Eu sei que é autêntico. Aí eu peguei, ela me deu e disse, olha, isso aí pode custar tanto. Uma importância pequena. Não me lembro agora quanto. Mas muito pequena comparando com aquela que eu li no jornal que foi leiloado lá na Itália. Aí eu disse para ela, por que eu estava ali? Eu tinha lido aquela notícia. Aí disse, sabe por quê? Como é o seu nome mesmo? Disse Oswaldo. Se ele tivesse escrito aqui, para o Oswaldo, isso valeria muito mais. Aí eu disse para ela, quer dizer que o meu nome vale mais do que a assinatura do Einstein? Ela também ficou. Ela ficou sem jeito, mas, bom, foi o diagnóstico que ela deu, eu também não procurei mais ninguém, nem nada. Agora, Valdo, como é que você foi bater em Princeton naquela época lá? Não, antes houve uma negociação por carta. Para poder ir lá? Sim, para poder ir lá. Isso foi um trabalho que levou... Mas não foi o jornal que bancou a sua viagem? Não, eu estava em viagem de passeio. Mas aí... Não, como passeio. Eu estava num grupo de estudantes... Uma credencial jornalística. Exato. Naquela época se fazia muito isso. Como não havia o dinheiro que há hoje, as facilidades de viagem todas as famílias têm, que acabam viajando, os estudantes se reuniam e faziam uma caravana para ir passear, para ir visitar algum lugar. Então, a viagem era uma viagem de estudos, a gente ia realmente visitar conforme os estudantes estivessem ali. Por exemplo, no nosso grupo tinha estudante de engenharia. Então, nós fizemos visita a várias obras, a várias construções importantes, grandes, como a Boulder Dam, que é uma grande hidrelétrica em Nevada. Nós fomos lá conhecer por causa dos estudantes de engenharia. E assim por diante. Agora, Oswaldo, voltando, entrando no assunto político, como foi cobrir, presenciar, até de participar, porque o seu irmão Armando foi deputado estadual pela Coligação Democrática. Foi antes vereador e depois deputado estadual pela Coligação Democrática Paraense. Como foi presenciar aqueles fatos políticos daquele final dos anos 40, início dos anos 50, onde havia uma grande conflagração entre a turma do Barata e a turma do Assunção, a turma da Coligação e a turma do PSD? Olha, foi uma experiência fantástica, como experiência foi, porque eram tempos muito violentos. Violência mesmo, na base de quebrar, de cair de pau e na base da prisão. A polícia era arbitrária, polícia estadual, polícia civil, não era polícia federal, que nem existia nessa época. Muita gente foi presa arbitrariamente, jornalista de oposição, então penou, sofreu muito. Eu não cheguei a ser preso, mas eu fui agredido na porta da minha casa,
à noite, numa noite que eu estava estudando para a Faculdade de Direito, para uma prova. Na hora que eu desço e deixo na porta o colega que estava estudando comigo, tinha um grupo que apareceu, me manietou e me bateu. Eu fui bater no pronto-socorro. A minha mãe não contou durante essa época, mas depois ela contou. E quando ela ia ao Ver o Peso, ela sempre fazer compras, que é sempre a feira, sempre aparecia alguém para ficar do lado dela, para ficar dizendo, cuidado, tenha cuidado, diga para os seus filhos terem cuidado, eles não podem continuar assim, porque o Armando falava na Assembleia e eu escrevia na Folha. E a minha mãe, para não atropelar e não atrapalhar a vida da gente, ela guardou isso com ela. Quando passou tudo, aí um dia ela contou que era... Você foi para a Folha depois, então? Pois né? é, isso depois foi da na província, Folha. você foi para a Folha. Foi, eu fui para a Folha para fazer a campanha política. Eu já tinha uma carreira na província. Contra o Barata. Sim, contra o Barata. Eu já tinha uma carreira na província e estava muito bem. Mas eu queria entrar na campanha política. Então, quando começou a campanha, essa que terminou com a vitória da Assunção, era Assunção Barata não, era o tema da campanha. 1950. Aí eu fui pedir um emprego na Folha e eles me deram porque eu já tinha um conceito como repórter, etc. E eu queria fazer essa campanha, fui para lá para isso. Agora, a política daquela época era mais violenta que a de hoje? Muito mais violenta, porque havia violência física, inclusive. Muito mais violenta. Até tem episódios aí, tem um episódio do Armando Trampa, tem um episódio, a pena do jornalista Paulo Maranhão, Sim, né? Paulo Maranhão era. Como foi trafegar ali naquele momento entre esses dois tiroteios? Ali você tinha que ter coragem para estar aí, porque a coisa era muito feia, né? E a Folha várias vezes esteve cercada. Por isso a família Maranhão, os donos da Folha, moravam no último andar do jornal. Eles tinham casa lá. Porque havia épocas que eles não podiam ir à rua, estavam ameaçados. Eles não saíam de casa, a Folha estava cercada. Malmente nós entrávamos e saíamos, porque o cerco era para impedir mesmo que as pessoas chegassem lá, que aparecessem, etc. Oswaldo, tanto você como o Armando, que são os dois homens da família, tiveram uma formação humanista. Como é que vocês se situavam no campo ideológico naquele momento daquela briga política? Não, ali havia apenas o interesse, o empenho, o desejo de redemocratizar também o Pará e de trazer e de contribuir para nós termos um governo que representasse a massa e que mais adiante também fizesse a conciliação. Não interessava a ninguém a briga nem nada. Mas nós entendíamos que nós tínhamos que continuar, tínhamos que quebrar aquele elo, acabar com aquela oligarquia, o baratismo, enfim. A gente lutava para substituir o Barata, para ter um regime mais democrático. E a mosca azul nunca lhe picou? Não, a mim não. Nunca tive nenhum interesse político, nenhum desejo de carreira política. O Armando também não. O Armando foi deputado de um mandato curtíssimo. Ele renunciou, ele não completou o mandato. Por quê? Porque ele se desiludiu, ele se aborreceu. Ele não gostava da vida política. Ele também era outro, queria era derrotar o Barata, era que as coisas mudassem aqui. Mas ele não tinha interesse em fazer carreira política. Por isso ele renunciou. Eu tenho a impressão que ele foi deputado só 2 anos. Não tenho certeza, mas parece que foi isso. E, Oswaldo, como é que você sai do jornalismo e entra para a sua paixão, que é a propaganda e a publicidade? Não, falando em paixão, eu continuo apaixonado pelo jornalismo. Continuo. Eu nunca me divorciei, nunca me desliguei do jornalismo. Mas o que aconteceu foi que, em 1956, eu precisava aumentar a minha receita.
e o jornalista era muito mal pago. Bom, e saí atrás de um emprego sem sair do jornal, mas o jornal dava um expediente, outro expediente eu estudava, e eu tinha um terceiro expediente, eu podia ter um emprego. E como eu era muito relacionado no meio político, porque também fazia reportagem política, além do jornalismo investigativo, da reportagem que eu gostava mesmo, eu então acabei pegando uma assessoria na Câmara Municipal. Estavam abertas vagas para 3 assessores, eram os primeiros assessores da Câmara Municipal. Não era assessor de vereador A, B ou C, era assessor da Câmara, trabalhando para todos os vereadores. E eu, então, consegui um lugar para mim. O assessor o que é que fazia? Fazia requerimentos, discursos, pareceres, projetos, etc. E eu fui trabalhar lá. Mas mesmo assim, embora sendo apenas 3, mesmo assim não havia trabalho que ocupasse a gente o tempo todo. Então eu levava da província do Pará para lá as publicações que a província recebia, e recebia muito jornal, muita revista, inclusive especializadas em publicidade, entre outras. Uma delas era a revista brasileira mais importante do segmento na época, PN, que é Publicidade e Negócio. Foi isso que me despertou a atenção para a propaganda. Eu comecei também a me interessar em ver no jornal como é que isso acontecia, como é que se fazia. E daí foi um passo para eu, um dia em conversa com um amigo meu, também estudante de Direito, ou nessa época se formando em Direito já, Avelino Henrique dos Santos, que era da família, de uma das famílias proprietárias da Rádio Clube do Pará. Era o pai dele, Heriberto Pio dos Santos, sócio do Edgar Proença. Ele trabalhava em rádio e ele tinha um gosto musical muito grande, tocava piano, compunha músicas, etc. E como na época os grandes veículos de comunicação eram jornal e rádio, então tinham 2 profissionais, um de jornal e um de rádio, ali, que éramos nós 2, para fundar, para fazer o que nos achamos interessante fazer, que era abrir a primeira agência de publicidade do Norte. Não só do Pará, do Norte. Não existia agência de publicidade na acepção da palavra. Nós fundamos a Santos Mendes Publicidade Limitada, Avelino Henrique dos Santos, Oswaldo Mendes, mas não tínhamos um cliente. Nós abrimos mesmo na marra, como se diz. E distribuímos notícias, dizendo que foi fundada, que existe uma agência, etc. E logo subiu as escadas da Mendes, o seu Manuel Ferreira, dono de uma fazenda aqui perto de Belém, que era uma fazenda de cultura, de plantação de cocanão. E qual era o problema dele? Ele estava cheio de cocanão e não conseguia vender. A venda era pequena, não atendia toda a produção que ele tinha. Ele precisava vender cocanão. Então, veja só, nós que estávamos começando uma agência de publicidade, o primeiro desafio era esse, vender um estoque de cocanão. Bom, cogitamos o que fazer, mas a verba também era pequena, era muito pequena. Mas mesmo assim, nós saímos pelo seguinte, entendemos que, já que nós mesmos não conhecíamos muito o que fazer com o cocanão, nem o seu Manuel Ferreira conhecia, fomos fazer um concurso de reportagem. Então, a nossa solução, o nosso caminho foi concurso de reportagem. Pegamos o dinheiro, a verba, 80% para pagar os prêmios, haveria um grande prêmio, 2 prêmios menores, e lançamos no mercado. E os jornalistas interessados começaram a escrever sobre cocanão. Então nós descobrimos coisas interessantíssimas. Uma delas, por exemplo, é de que na Segunda Guerra Mundial os japoneses usavam água de coco, água de coco, como soro fisiológico.
e outras coisas mais foram descobertas. Quando encerramos o concurso, com os 20% da verba, ou menos de 20%, nós publicamos 2 anúncios classificados vendendo coca-não. Desencalhou? Desencalhou, até a fazenda foi vendida, porque aí apareceu alguém que se interessou pelo assunto e comprou a fazenda do seu Ferreira, que foi lá nos visitar um dia levando champanhe para comemorar a vitória. Aí você disse, é isso que eu quero fazer Pois na é, minha vida. aí, pois é isso mesmo. Então, essa foi a primeira história do primeiro cliente da primeira agência de publicidade do Norte. Bom, aí nós saímos e é interessante como o mercado era um mercado muito bom, porque, veja bem, naquela época nós tínhamos 4 bancos comerciais paraenses. Hoje não tem nenhum. Tínhamos 4. O Banco Moreira Gomes, o Banco Comercial do Pará, o Banco do Pará e o quarto veio um pouquinho depois, Banco América do Sul. Tinha esse nome, mas era também daqui do Pará. Tinham 2 companhias de seguros grandes, paraenses. Hoje só tem corretor. Tinha Paraense Transportes Aéreos, né? Sim, tinha Paraense Transportes Aéreos. Tinha indústria de cimento, tinha indústria de vidros industriais, vidros. Bom, havia muita indústria. Tinha uma massa anunciante, então, né? Tinha uma massa anunciante, tinha. Bom, e aí nós entramos pela propaganda. A Sociedade Santos Mendes sobreviveu 5 anos, aí nos separamos, mas continuamos amigos e fizemos o seguinte, dividimos a Mendes em 2, a Santos Mendes em 2, uma a SM, com a sigla SM, ficou com o Avelino, a outra Mendes ficou comigo, só que o Avelino ficou pouco tempo em propaganda. Ele voltou à paixão dele, que era o rádio, e acabou a vida dele, morreu de um infarto, muito jovem ainda, como diretor da Rádio Ministério da Educação, numa época em que a Rádio Ministério da Educação estava quase que na liderança de audiência, pelo menos da audiência mais seleta, mais selecionada. Era uma rádio muito boa para você ouvir clássicos, etc. Hoje nem sei se existe Rádio Ministério da Educação. E aí começa o seu solo, né? Aí começa, exatamente. Dos anos 60, 61 especificamente. Em 61 especificamente. É curioso o seguinte, que em 61, pouco depois de fundada a Mendes, eu sou visitado pelo Renato Castelo Branco, que era o presidente da J. Walter Thompson do Brasil. A J. Walter Thompson era, então, a maior agência no Brasil, com escritórios em Rio e São Paulo. Era a maior agência, ela existe até hoje, é uma grande multinacional, mas só que ela hoje não é a maior agência no Brasil. Mas o Renato Castelo Branco veio me visitar, eu não o conhecia, não sei de nome, e disse que vinha propor um negócio para nós, que era um acordo operacional, que era o primeiro negócio assim maior que a gente ia fazer, porque eles tinham uma missão, uma incumbência, que era de renascer a Pepsi Cola aqui no Brasil, e ele entregava então para Mendes os mercados do Pará e do Amazonas. E aí ele me contou a seguinte história, que ele na necessidade de atender a Pepsi Cola e também com outros objetivos de conquista de outros clientes, ele estava querendo tornar a Thompson uma agência nacional, abrindo escritórios em Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Belém. E encomendou um estudo de mercado a uma empresa especializada, empresa essa que desaconselhou dessas cidades Belém, dizendo que tinha mercado para agência de propaganda em Belém. Então o Castelo me trouxe essa notícia, não tem mercado para agência de propaganda em Belém. E nós estamos aqui com a agência funcionando. E aí rimos muito, dizer, bom, eu não sabia, Castelo ia abrir a agência. Pois é. E fizemos esse acordo, trabalhamos com ele, e a Pepsi Cola tornou-se aqui o maior mercado de Pepsi Cola. Foi nesse tempo que disseram que a Coca-Cola faliu?
aqui no Pará. É desse tempo, mas não faliu. O que aconteceu foi o seguinte, a Pepsi Cola, até então, pelo menos no continente americano, a Pepsi só era líder de vendas na Venezuela, em Porto Alegre e depois foi em Belém. No resto, sempre a Coca-Cola dominou. O que aconteceu foi que, nessa época, a Coca-Cola fechou a fábrica dela em Belém. E, ironia das ironias, quem comprou a fábrica dela em Belém foi a Pepsi Cola. Comprou e passou a engarrafar Pepsi onde antes engarrafava Coca. Aconteceu nessa época, realmente. E como foram aqueles primeiros momentos da publicidade, Oswaldo? Aquele momento de ir atrás do cliente, porque você já tinha largado o jornalismo, né? Eu tinha largado, depois larguei o jornalismo. Sim, eu larguei e aí precisava sobreviver, sustentar a família. Não só o jornalismo, como eu larguei o emprego na Câmara Municipal, o que me valeu muito puxão de orelha, de parentes, amigos, etc. Ninguém abre mão de um emprego público. Eu disse, mas eu abri, eu entreguei o emprego público lá, entreguei. Para quê? Para me dedicar inteiramente à propaganda. Não tem jeito, agora o negócio tem que ser a propaganda. E você formou uma escola, então, porque não tinha ninguém aqui habilitado para tal. Não, nós fizemos coisas incríveis aqui, vou te contar. A mente foi... Aí é um pouco... Chega num momento que é um pouco de mistura, de falta de sinalização, até onde é Santos Mendes, até onde começou a mente. A Santos Mendes começou algumas coisas que a mente deu continuidade e outras começaram na mente. Por exemplo, nós fomos a primeira agência de que eu tenho notícia, a única agência no Brasil a ter um estúdio gráfico. Por quê? Porque nós tínhamos que fazer os anúncios de jornal na oficina do jornal. Nós precisávamos montar aqueles anúncios. Era a impressão a quente, que era a impressão em máquina linotipo, em máquina rotativa. Eram montadas as páginas com clichês, etc. Então, aquela tipologia que servia o jornal para fazer as notícias era a mesma tipologia que os anunciantes usavam para fazer os seus anúncios. E, no caso, a Santos Mendes usava para fazer os seus anúncios. Não me agradava, porque eram os mesmos tipos de jornal, não tinha outros tipos. O jornal não precisava, para si, jornal. Mas nós precisávamos para distinguir... Para ter um destaque, né? Exatamente. Com inveja do que a gente via nas revistas e nos jornais de Rio e São Paulo. Eles tinham tipos maravilhosos, diferentes do jornal. Bom, então eu disse, eu vou fazer o seguinte, vou contratar um tipógrafo e vou passar e também comprar tipos e vou passar a montar os anúncios na mente. Então nós tínhamos uma tipografia. Isso é inédito, ninguém fez isso no Brasil, não sei se no exterior alguém fez. E eu tinha um tipógrafo na folha de pagamento e tinha esses anúncios assim. E conseguiu fazer umas letras diferentes. Diferentes, sim. Mais adequadas à publicidade, de acordo com o que se via nos jornais, nas revistas de lá, etc. Aí eu abro um parêntese, antes de dar continuidade a essa parte, para dizer que uma outra coisa a gente precisava. Porque se nós tínhamos um redator aqui, que era eu, o redator de jornal que estava me adequando a redator de propaganda, mas nós não tínhamos um diretor de arte. E eu precisava ter um diretor de arte. A imprensa era muito forte, porque o Pará tem uma característica diferente dessa região toda, que é o fato de nós termos o maior índice de leitura de jornal. Nós temos uma forte tradição de ler jornal aqui no Pará. O IBOP, por muitos e muitos anos, fez uma pesquisa anual sobre índice de leitura de jornal. Enquanto ela fez essa pesquisa, sempre dava o resultado seguinte: Belém era uma das 3 capitais brasileiras com maior índice de leitura de jornal. As outras 2, ultimamente, eram Rio de Janeiro e Porto Alegre. Nem São Paulo estava nesse meio. Bom, então explica o meu interesse, ter um diretor de arte para fazer. Não adiantava ter um tipo de letra bom, mas a gente não tinha uma direção de arte.
Eu trouxe do Rio de Janeiro, não, foi do Rio de Janeiro? Foi do Rio. O Gil Ribeiro, um diretor de arte que eu podia pagar, mas mesmo assim ele ganhava mais do que eu. Ganhava mais do que eu. Como assim? Porque era caro. O salário ele Era caro. combinou antes. Sim, o salário era o que eu fui antes, né, ver, conversar, etc. E o diretor de arte sempre foi um profissional caro. Um diretor de arte bom, é claro. E eu aceitei trazê-lo mesmo assim, não importa. Eu precisava de ter, depois aqui a gente ia formando como formamos profissionais. Pois é, como Mas é que aí, você forma todo esse... Aí, antes disso ainda, chegou um momento que nós não estávamos satisfeitos também com aquela tipologia daqui, e o diretor de arte me cobrava, nós temos que trabalhar com uma outra gráfica para fazer os clichês. Então eu fui atrás da gráfica aqui no Rio de Janeiro, que era a capital da República, que era o maior polo publicitário do Brasil na época. Eu fui atrás da gráfica que trabalhava para as agências de lá, gráfica Brum. E acertamos com ele de que nós passaríamos a mandar para eles as artes finais e ele lá produzia os clichês. Tudo bem, maravilhoso. Agora, detalhe, você pode pegar uma arte final e pode botar num envelope pequeno. Mas o clichê, o que era o clichê? O clichê era montado em madeira, era uma peça de chumbo, era pesado como o quê? E se o anúncio tinha uma página, o clichê era do tamanho de uma página. Como transportar aquilo de lá para cá com aquele peso, aquele volume? Sempre que possível, era despachado de avião. Mas nem sempre havia tempo para despachar. Então, nós começamos a trabalhar com um sistema de carona. De pegar no galeão alguém que a gente já sabia, que avisava, etc., mas nem sempre a gente sabia de quem vinha de lá. Então, nós tínhamos uma pessoa no Rio que ia para o aeroporto para ver despacho do voo de Belém. Aí, conforme a cara chegava lá e pedia, com a maior cara de pau para trazer aqueles volumes. E tivemos sorte de sempre trazer, de sempre ter alguém para trazer. E nessa época, nós ficamos muito dependentes, porque era uma época também em que o paraense tinha mania de ir para o aeroporto para pedir para alguém levar alguma coisa. Às vezes uma carta, mas pediam para a pessoa levar. Então, já havia esse hábito paraense, etc. Nessa época, pouco depois, de 64, isso foi em 61, quer dizer, a Santos Mendes 56 e 61, em 64, o golpe. E nós tivemos alguns casos de encomenda para nós que foram bater em Buenos Aires, em Havana, nos aviões sequestrados. Chegaram com atraso aqui, alguns, não sei como é que nós resolvemos as situações, mas nós sempre dependemos muito do avião para isso. O comissário de bordo da Paraense levava uma gravação nossa para um estúdio no Rio de Janeiro, o avião caiu na Baía de Guanabara. A nossa sorte, estava na bolsa dela, é que houve um socorro muito rápido. Ela pulou para dentro de um barco que perto do Galeão, perto de Santos Dumont, sempre tinham aqueles barcos já prontos até para isso. E conseguimos salvar a nossa encomenda, mas estava lá. Então, houve uma época que nós ficamos muito dependentes do avião. O avião contribuiu muito para a propaganda paraense. Oswaldo, como foi a formação de uma equipe profissional? Os redatores, você já falou do diretor de arte, então uma equipe, né, do mídia, daquelas pessoas que precisavam dar sustentação a uma agência de publicidade. Isso aí não foi fácil, realmente. Houve muita criatividade nesse sentido, mas o que é verdade é que em determinado momento, logo no início, começaram a aparecer as pessoas interessadas em trabalhar em propaganda. Eu recebi muita visita, muita gente interessada, e veja bem, era um momento que ainda não existia escola de comunicação aqui no Pará. Então, não existia nenhum tipo de... A Mendes foi uma escola. A Mendes foi uma escola. Isso foi dito uma vez até
num comentário de jornal, alguém fez uma matéria sobre o assunto com esse título, Mendes é Escola de Propaganda. E realmente nós fomos uma escola. Então, para cá vieram também aqueles profissionais, ou melhor, aqueles estudantes, como antes iam para jornal, e continuaram indo ainda nessa época, mas estudantes dos mais variados cursos. Nós tivemos estudante de Direito, estudante de Engenharia, trabalhando aqui na Mendes, vários. Mas eles tinham interesse, tinham curiosidade pela propaganda, tinham interesse, tinham alguma atração. Então veio, e nesse meio começamos a formar os profissionais que depois entraram no mercado, que depois começaram também os seus voos solo. Trabalharam comigo, por exemplo, o Ivo Amaral, o Pedro Galvão, entre outros. Isso que eu ia dizer, o senhor deve ter tido muitos discípulos, né? Muitos. E aí ainda estão aí disseminando a propaganda paraense. Eu citei esses dois porque eles têm agência. Eles começaram propaganda comigo. Eles têm agência. Hoje são nossos concorrentes, estão aí. E outros mais que depois saíram daqui. Ou que estão ainda em propaganda, mas não têm agência própria. É o caso do Rosenildo. O Rosenildo Franco trabalhou comigo, hoje trabalha na Galvão, mas ele começou também comigo. É o caso de outros profissionais que foram para fora, que foram para estados como Bahia, por exemplo. Teve um que fundou uma agência em Macapá. Nós tivemos, então, espalhando gente por aí, profissionais que a Bahia virou um celeiro da propaganda, muitos publicitários baianos, né? Tem alguma explicação para isso? Não tem uma explicação conhecida, não tem. Uma explicação regional, não tem. Não sei. É mesmo o caso da música, né? Porque é que tem tanto cantor, tanto intérprete, tanto músico baiano, né? Mas hoje em dia está acontecendo isso também conosco aqui, na área de música e na própria área da propaganda. Que, em certo momento, que o Pará passou a ser um dos mercados mais premiados em festivais de propaganda. Pará, junto com a Bahia Pará, fora de São Paulo. Então você vê o seguinte, falando em prêmio, o prêmio Caboré, que é o prêmio que elege a agência do ano do Brasil, é o prêmio preparado, editado, realizado pela Meia Mensagem, que é uma das nossas maiores publicações especializadas. Esse prêmio já tem 20 e poucos anos. Até hoje, a Mendes é a única agência que ganhou o título de agência do ano do Brasil, nesse prêmio Caboré. Todas as outras são de São Paulo, não tem nem do Rio de Janeiro. A Mendes ganhou, não tem nem da Bahia. Curiosamente, não tem. Então, o mercado paraense, em certo momento, ganhou essa notoriedade também. Criar um comercial é como criar um filho? Ou o senhor tem as suas preferências? Qual é aquele que diz assim, esses eu não vou me esquecer, esses foram umas criações boas? Tem uns que podem até nem ter ganhado prêmios, mas que são importantes. Eu acho que o nosso comercial mais famoso foi o comercial Praia da Ótica Belém. Todo mundo lembra, né? Esse comercial é um comercial que teve também uma vida muito intensa. Depois que ele ganhou o prêmio, ganhou um leão no Festival de Cannes, nós recebemos uma proposta da agência, não, de uma ótica, da própria ótica, de Viena, Áustria, para comprar o comercial com os direitos todos. Lá eles colocariam o texto, a fala, a tradução, traduzido com a marca da ótica de Viena. E aí? Não, e aí eu, de minha parte, nenhum problema, mas acontece que nós tivemos que consultar, é lógico, a produtora, os dois intérpretes que aparecem no filme, quem mais? Tinha que ser também consultado o dono da música, era uma música internacional, e aí eu não consegui conciliar, não consegui fechar, não atendi a ótica. Eu, de minha parte, da Mendes, nós não íamos cobrar um tostão, a Mendes não cobraria nada, mas eu tinha que ver quanto é que os outros parceiros queriam, mas nós não conseguimos fechar.
Houve um outro publicitário americano, Donald Gunn, que depois, até mais recentemente, ele passou a fazer um programa especializado em propaganda e é muito bem recebido e reconhecido. Ele ia fazer uma palestra e me escreveu para mim, não sabia onde me encontrar, escreveu para uma agência americana em São Paulo, que entrou em contato comigo, que ele queria falar comigo, que ele queria era licença para usar o comercial Praia, que ele tinha visto no Festival de Cannes, numa palestra dele, que depois ele mandou gravada para mim. A palestra, ele apresenta, era voltada para os comerciais, para a produção de comerciais baratos, bons e baratos, eficientes e baratos. E ele considerava o nosso comercial Praia um comercial eficiente e barato, porque nós usamos o mar como cenário e o mar não custa nada. Nós trabalhamos com 2 modelos, não são artistas, não são nada, são 2 modelos profissionais apenas. E ele compara o nosso comercial com um comercial francês que também usa o mar como cenário. Mas a diferença é que o comercial francês, que para ele foi não foi um bom exemplo, não é uma boa sugestão, um bom caminho. O comercial francês era para lançar um novo modelo, de automóvel da Citroën. Então, este carro da Citroën é visto decolando de um porta-aviões, que era o navio Capitânia da Armada. Eu lembro desse comercial. Ele vai embora e cai no mar, é claro. Aí aparece um helicóptero, depois um carro aparece em cima do submarino. Produção de milhões, né? Custou isso. Eu usou o mar. Poxa, mas quanto custou isso? Agora, Valdo, tem uma questão que diz o seguinte, que o empresariado paraense, o empresariado brasileiro até, não gosta muito de gastar em produção, né? E isso tem sido uma grande luta das agências brasileiras, né? Das agências paraenses. Como é que está isso? Não, realmente a produção, até certo ponto, tornou-se cara. Quanto mais e melhor. Então você tem que trabalhar muito com ideias, como essa ideia do comercial Praia, ideias baratinhas. Quer dizer, a ideia é de uma produção barata. Por que ninguém quer investir em produção? E mais o varejo? Exatamente. No nosso caso, porque nós hoje temos o varejo, é o nosso grande negócio aqui no Pará, é o varejo. O varejo não investe tanto assim em produção, porque não compensa para ele. Ele tem que estar toda hora na mídia, tem que estar com comerciais novos a toda hora. Ficaria muito caro, inviável. Então, a produção cara é para a indústria, é para a marca, é para você anunciar um carro. Coisa que nós não temos em Belém. Exato, nós não temos aqui. Agora, por que essas grandes empresas que vêm aqui e se instalam, principalmente as indústrias de base, Vale do Rio Doce, que levam as nossas questões daqui discutíveis, né? E outras indústrias de base chegam aqui e talvez às vezes não chamam uma agência paraense para a criação, talvez até de parceria? Não, a Vale até que tem. A Vale trabalha sempre com uma agência daqui. Eles fazem uma concorrência de tanto em tanto tempo. Nós já atendemos a Vale já no passado, mas eles sempre trabalham com uma agência daqui. O que acontece é que a Vale não é um grande anunciante. Então, por isso não aparece muito a Vale. Ela não é grande anunciante. Agora, realmente, antigamente, era mais fácil o anunciante nacional, como esse exemplo que eu dei há pouco da Pepsi Cola, procurar uma agência local para apoiar a agência nacional que atende a conta, isso existia mais do que existe hoje. Eu me lembro bem que no tempo da Cruzeiro do Sul, empresa de transportes aéreos, a Cruzeiro do Sul tinha uma agência nacional, mas tinha uma agência em Belém para atender a Cruzeiro do Sul aqui, que era a Mercúrio do Abílio Coceiro. Isso não existe, isso acabou. Então isso reduziu justamente a área de ação, de trabalho das agências locais. Hoje quantas agências são em Belém? E as velhas agências acabaram? Não, das velhas agências
Eu acho que das velhas mesmo, acho que só tem a Mendes. O senhor é o primeiro, né? A Mendes Só é a primeira. É a primeira, é a mais antiga. Só tem a Mendes. Só sobreviveu a Mendes. Mais daquelas antigas, não. Tem uma também um pouco antiga que é a Norte, do Severo. Essa também ainda está. E como é que você enxerga hoje o mercado da publicidade? Hoje não precisa mais, nem existe mais só a publicidade, né? Mas a comunicação, né? Exato. Está mudando muito a nossa, digamos assim, conceito do negócio de agência de propaganda. Estamos sendo também acossados por empresas de outros segmentos, como consultorias. Isso não atinge tanto a nós aqui. Mas no nacional, em São Paulo, há grandes consultorias investindo no negócio de propaganda, sem mudar, sem criação de agência. A própria consultoria atendendo. Por outro lado, você vê também com a entrada da internet, etc. e tal, hoje em dia é muito fácil um anunciante acabar investindo nessa área e se descuidando do resto, né? Entendendo que não precisa tanto da mídia, que ele sozinho pode resolver, ou pode resolver com um pequeno, com assistência de uma pequena empresa, muito jovem. Enfim, isso aí está mudando muito. Nós estamos numa época em que a gente está discutindo muito quais são os novos caminhos do negócio da propaganda. Ou seja, está discutindo também a consultoria de imagem, né? O gerenciamento de crise num país de Lava Jato, né? As grandes empresas, todas elas aí ficam com assessorias especializadas nessas questões. E você acha que aqui em Belém, no caso do Pará, não dá para se adaptar a isso? E como é que você está vendo aí, como é que você se adaptou à internet? Você está acompanhando isso? Não, nós estamos acompanhando, é claro. Nós temos clientes que pedem ou que esperam também uma atuação nessa área, a gente faz. A gente atende. Isso também. Oswaldo, que a Mendes tem a vida longa, né? Mas se você tiver que ser lembrado algum dia, assim, dessa visão empresarial de criar uma agência, das, sei lá, centenas de propagandas que você já fez, que a agência já fez, como é que você gostaria de ser o seguinte, olha, a Mendes foi pioneira nisso, eu gostaria de ser lembrado por isso? Não, eu acho que é pelo fato de nós havermos criado a primeira agência de propaganda na acepção da palavra aqui no Norte. Não foi só aqui, foi a primeira da região. Eu acho que isso aí me diz tudo. E como é que você enxerga hoje a história do publicitário showman? Que, na realidade, o publicitário hoje em dia tem que fazer muitas coisas mirabolantes, né? E você também que nunca entrou na campanha política por duas vezes, né? Uma na campanha do Osiel Carneiro e outra na campanha do Coutinho Jorge. Por que você nunca quis fazer campanha política? Perdemos uma, ganhamos a outra. Veja bem, nós entramos nessas duas por uma questão de amizade pessoal. Eu era muito amigo do Osiel Carneiro, muito amigo mesmo, e o Coutinho Jorge era muito amigo do Armando, e por extensão, como consequência, também meu amigo. Tanto um quanto o outro me procuraram para fazer a campanha deles. Eu aceitei por amizade. Mas, fora isso, se aparecer um amigo nessas mesmas circunstâncias amanhã, eu até faço a campanha política. Quem seria? Não sei. Não tenho. No momento, ninguém. Eu lembro do slogan do Coutinho Jorge, que era melhor para Belém. Melhor para Belém. Era um slogan forte, né? Muito forte. E numa época que o marketing ainda não estava... Foi muito copiado. Depois, eu vi que foi muito copiado por aí, pelos estados, em várias campanhas. Me lembro bem de uma que era candidata a governador da Bahia. Não me lembro bem o nome do candidato, mas me lembro da campanha porque eu recebi aqui, melhor para a Bahia. Então, isso foi muito copiado. Foi realmente um tema que eu acho que foi muito bom. E já foi uma campanha mais próxima do que se faz hoje. A do Osiel já era bem diferente do que é feito hoje. Nem existia o marketing político do jeito que nós conhecemos hoje. Não existia. Agora, Oswaldo, qual seria a mensagem que você daria
para um jovem que está começando nos caminhos da publicidade, da comunicação e até mesmo do jornalismo? Eu acho que a mensagem seria leia muito, que isso, porque o que a gente está sentindo também é um certo alheamento ou alienação nessa questão da informação, da leitura. E eu acho que é por aí. Tem cursos para tudo hoje, mas eu acho que a pessoa, quer dizer, o jovem tem que ler, tem que conhecer bem a história, além de conhecer tanta coisa profissionalmente, mas até conhecer a história do Pará, do Brasil, a história do mundo. Eu acho que isso é importante. Muito obrigado por essa entrevista no Papo do Tucupi e com certeza foi esclarecedora e ficará como um documento do mercado publicitário no Pará. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Nosso Círio é tradição que celebra as graças alcançadas. É fé que renova a esperança em dias melhores. É o auxílio aos necessitados e o respeito às diferenças. Gestos de devoção pela Virgem de Nazaré. Mais uma vez, nossos lares vão formar uma corrente de fé que iluminará a cidade com preces e gratidão. Uma mensagem da Prefeitura de Belém. A luta contra a pandemia une as pessoas. Não importa a religião. É a defesa da vida. Graças a Deus temos uma aliada, a vacinação. Todos devem tomar a vacina. É preciso 2 doses. 2 doses. Se não tomou a primeira dose, tome. Vacina é esperança. É proteção. É a resistência. Solidariedade. Gratidão. Vacina é o amor à vida. Tenha fé. Vacine-se. E não esqueça de usar a máscara. Governo do Pará. Por todo o Pará. Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Nosso Círio é tradição que celebra as graças alcançadas. É fé que renova a esperança em dias melhores. É o auxílio aos necessitados e o respeito às diferenças. Gestos de devoção pela Virgem de Nazaré. Mais uma vez, nossos lares vão formar uma corrente de fé que iluminará a cidade com preces e gratidão. Uma mensagem da Prefeitura de Belém. A luta contra a pandemia une as pessoas. Não importa a religião. É a defesa da vida. Graças a Deus temos uma aliada, a vacinação. Todos devem tomar a vacina. É preciso 2 doses. 2 doses. Se não tomou a primeira dose, tome. Vacina é esperança. É proteção. É a resistência. Solidariedade. Gratidão. Vacina é o amor à vida. Tenha fé. Vacine-se. E não esqueça de usar a máscara. Governo do Pará. Por todo o Pará.